Vitor, quero te ouvir sobre isso. O que a gente pode esperar, inclusive, da postura do presidente daqui para frente, diante dessa, quase como um apoio que ele recebeu a partir dessa pesquisa Quest, de que a fala dele está correta, de acordo com os brasileiros, a maior parte dos brasileiros, pelo menos, e esse cenário também do poder de compra, que eu acho que é interessante a gente te ouvir sobre isso, porque ao mesmo tempo que a gente percebe a inflação reduzindo na comparação com anos anteriores, a gente percebe também que salários não aumentaram. Então, as pessoas, muitos preços continuam ainda altos. Então, as pessoas ainda têm dificuldade, claro, de comprar questões básicas, coisas básicas, por exemplo, no mercado. Quanto a isso, a inflação, ela estando positiva, evidentemente o preço nominal dos produtos, ele vai estar sempre elevado do ponto de vista de percepção, né? Isso é claro. Não doer igual, às vezes dói menos exatamente por essa correlação entre o que eu ganho e o que eu gasto. Mas do ponto de vista de você olhar, né, o preço ali na tabelinha do mercado, né, de fato, o preço vai estar mais alto. Agora, Muriel, você perguntava sobre a postura, né, qual deve ser a postura do presidente Lula. O presidente Lula, ele, na verdade, ele ouviu, né, nas últimas semanas economistas e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que sugeriram a ele que amenizasse as críticas ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, exatamente pela pressão que essas críticas estavam fazendo no câmbio. Sobre isso, Muriel, a própria pesquisa Genial Quest, ela traz alguns dados muito interessantes sobre essa, né, relação ali entre Lula e Roberto Campos Neto.